Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster. Meu nome é Jonathan e hoje vamos iniciar mais uma videoaula da jornada Programando no SQL Server. Na videoaula de hoje, número 4, a gente vai ver sobre 4 comandos básicos do SQL: o Select, Insert, Update e Delete. Vamos lá? Então, a gente vai fazer uma ordem sequencial, nesses 4 comandos. Primeiro a gente vai inserir os dados com Insert, depois a gente vai fazer ver os dados com Select, depois vamos atualizar dados e depois vamos deletar esses dados com Delete. Então, primeiramente falando sobre o comando Insert. O comando Insert é o comando que permite inserir dados em uma tabela. Então, é o comando que a gente vai colocar os dados dentro das nossas tabelas, do nosso banco de dados. Então, aqui eu já estou com o Manager aberto, eu vou clicar aqui em pesquisador de objetos, eu já estou com ela aberta e já conectado no meu servidor de SQL Server. Eu vou clicar em nova consulta. Depois, clicando em nova consulta, o primeiro banco de dados que ele vai estar conectado é o master, que é o banco principal aqui do servidor SQL. Eu vou rodar aqui um comando onde eu vou poder alterar de banco de dados, eu vou poder escolher qual que eu quero estar trabalhando em cima dele. Eu vou colocar a palavra reservada use e o nome do banco de dados, que no nosso caso é o projetos, que é o que a gente usou na última videoaula. Projetos. Tenho aqui sempre duas possibilidades de rodar um comando no SQL Server, no Manager no caso, ou apertar a tecla F5 ou clicar em executar. Eu vou dar um F5, comandos concluídos com êxito. Vocês podem observar que o que aconteceu? Ele alterou o banco de dados para o projeto, que é o que a gente vai trabalhar em cima. Vou fechar a janela aqui, que eu não preciso mais. Então a gente vai iniciar com o comando insert. Eu vou mostrar aqui 4 tipos diferentes de a gente fazer insert em uma tabela. Aí o que vai acontecer? Diante de cada situação, quem for trabalhar, quem for estar inserindo os dados, ele vai escolher aquela que melhor se adapta naquela determinada situação que ele está trabalhando. Então, como primeiro exemplo, como que funciona esse insert aqui? Esse insert ele funciona da seguinte maneira. Eu vou colocar a palavra reservada insert, logo após o nome da tabela, depois a lista de campos que eu quero inserir os valores. Então, nessa tabela usuários, a gente tem os seguintes campos. O PK, que o PK ele é um autoincremento, a gente não precisa fornecer ele no momento de fazer o insert, e se fornecer, ele vai dar um erro de SQL. Temos a coluna nome, e-mail, CPF, celular e data de nascimento. Só que o que acontece? Nem todas as colunas elas são obrigatórias de inserir informações. Então eu posso ocultar elas no momento que eu vou fazer o insert. Nesse exemplo aqui, eu quero estar inserindo em todas as colunas da minha tabela. Então, eu passei todas as colunas. Depois, a palavra values. E depois, dentro de, nos parênteses aqui, separado por vírgula, eu vou estar informando quais informações que eu quero inserir em cada coluna que eu especifiquei aqui nessa parte de cima. Então, por exemplo, essa primeira informação aqui equivale à coluna nome. Essa segunda equivale à coluna e-mail. Essa daqui, CPF. Essa daqui, celular. E essa daqui, data de nascimento. Cada bloco desse aqui, composto por um parênteses, e os dados separados por vírgula é uma linha que eu vou estar inserindo. Se eu quiser inserir mais informações de uma vez nessa tabela, eu vou separar cada bloco por vírgula. Então, coloquei vírgula. Aqui embaixo eu vou colocar uma outra linha que eu quero inserir naquela tabela. Coloco vírgula, outra linha, mais vírgula, outra linha. Então, a última linha que eu quero inserir, eu não preciso colocar vírgula nela. Eu vou alterar novamente o meu banco de dados, porque aqui está selecionado o master. Então, vamos lá. Use projetos. Se eu der aqui um F5 ou clicar em executar, o que vai acontecer? O SQL ele vai entender que ele vai executar todos os comandos que eu tenho listado aqui na minha tela. Então, se eu quiser executar cada comando por vez, eu vou ter que selecionar ele e
clico em executar. Então, ele selecionou um comando. Agora, se eu vier aqui e clicar em executar, ele vai executar o comando de insert. Agora, se eu quiser colocar ali determinados comandos de uma vez, né, aqui no Manager, e dar um F5 ou clicar em executar, ele vai executar tudo para mim que ali está listado. Então, eu vou dar um executar. Aqui a gente pode ver que deu 5 linhas afetadas. O que aconteceu? Ele inseriu essas 5 linhas aqui na minha tabela. Vamos aqui para o segundo exemplo, né? Ele é muito parecido com o primeiro, só que é o seguinte, aqui eu não estou informando quais as colunas que eu quero inserir valor, né? Então eu estou colocando a palavra reservada, insert, depois nome da tabela e depois values, né? Aqui eu não especifiquei quais colunas eu quero inserir informações. Aí tem uma coisa importante, quando você não especifica quais colunas você quer inserir as informações, você é obrigado a inserir informações em todas as colunas da tabela, sendo elas permitindo que seja inserindo um valor ou não, né? A única coluna que a gente não vai inserir, não precisa de informar, é a coluna PK. Então, nesse caso, a gente vai estar inserindo nas mesmas colunas, né, que a gente inseriu no exemplo anterior. Nome, e-mail, CPF, telefone e data de nascimento. Novamente, eu vou estar inserindo 5 registros de uma vez. Eu vou clicar em executar, 5 linhas afetadas. Vamos partir para um terceiro exemplo. Nesse exemplo aqui, diferente do anterior, ele só vai me permitir que eu insira somente um registro por vez. Ele não permite mais de um. Então, como que é o comando? Insert, né, o comando insert, o nome da tabela, e aqui a palavra select, seguida pelos campos que eu vou estar inserindo na tabela, né? Diferente do exemplo anterior, que a gente usou a palavra values, eu não vou passar as minhas colunas entre parênteses, né? Já que dessa maneira eu quero estar inserindo somente uma informação por vez, né? Aqui também eu não especifiquei quais as colunas que eu quero estar inserindo a informação. Nesse caso, eu sou obrigado a inserir em todas as colunas da tabela. Eu vou dar um executar, uma linha afetada. Vamos aqui para o quarto exemplo. Neste exemplo aqui, ele também é muito parecido com o exemplo número 3, né? Ele só vai permitir que eu insira um registro por vez, só que aqui eu estou especificando quais as colunas que eu quero inserir informação, né? Então eu vou inserir em nome, e-mail, CPF, celular e data de nascimento. Então, como que funciona esse comando? Palavra insert, nome da tabela, que seria usuários, as colunas que eu quero colocar a informação, nome, e-mail, CPF, celular e data de nascimento, a palavra select, né, para mim estar selecionando, e aqui as informações que eu vou estar inserindo em cada uma das minhas colunas especificadas anteriormente. Vou clicar em executar. Opa, aqui deu um problema, né, que é até interessante mostrar. O que aconteceu aqui? No momento da criação da tabela, eu especifiquei tamanhos das minhas colunas, né? O que acontece? Nesse caso aqui, ele truncou a coluna CPF. Provavelmente porque eu estou tentando inserir uma informação de um tamanho maior do que a minha coluna, né, foi definida. Então, como que a gente pode ver, né, as propriedades da nossa tabela, né, e assim conseguir ver os tamanhos das colunas? Eu vou selecionar o nome da tabela, vou dar o atalho Alt F1. Esse atalho ele permite a gente ver as propriedades da nossa tabela. Então, a primeira parte aqui, né, seria o nome da tabela, né, o tipo, a data de criação. Nessa segunda parte aqui, é onde o SQL vai me especificar as propriedades das minhas colunas. Então, se a gente reparar, a coluna PK era do tipo inteiro, a coluna nome era do tipo varchar, varchar é sempre um tipo texto, de um tamanho 100, o e-mail também é um varchar do tamanho 100, CPF, um varchar de um tamanho 11, né, porque o nosso CPF, né, ele tem 11 dígitos, celular, varchar, tamanho 11 também, e data de nascimento do tipo date, né, dia, mês e ano. Então, o problema que deu para a gente foi na coluna CPF.
A coluna CPF, ela permite ter somente 11 dígitos. Nesse caso aqui, vamos observar quantos dígitos tem a coluna, o insert que eu estou tentando fazer na nossa tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse foi o problema. Eu tentei inserir uma informação com 12 caracteres em uma coluna que só permite 11 caracteres. Então, para correção, eu vou apagar um e clicar em executar. Uma linha afetada. Então, esse é um exemplo que pode acontecer no dia a dia com quem está trabalhando com banco de dados, né? Se você tentar inserir uma informação de um tamanho maior que a sua coluna foi projetada, você vai ter um erro de SQL Server. Então, nesse caso aqui, a gente fez diversos inserts nas nossas tabelas, né? O próximo comando que a gente vai trabalhar em cima é o select. Eu vou voltar aqui para o slide para a gente ver um pouco sobre o select. Então vamos agora para o comando select. O comando select é o comando que permite recuperar os dados de um objeto do banco de dados. Nesse caso, a gente vai ver as informações que a gente tem dentro das nossas tabelas. No select, em uma tabela, o caractere asterístico, a gente lê como all, representa todas as colunas de uma tabela. No select, em uma tabela, a cláusula where permite ao comando SQL passar condições de filtro. No caso o where não seja utilizado, todos os registros da tabela serão selecionados. Então vamos aqui para o Manager Studio. Aqui são 3 exemplos de como a gente pode fazer um select no nosso banco de dados. O primeiro exemplo aqui é palavra reservada select, asterístico, o caractere asterístico, que a gente lê como all, que seria tudo. Então aqui eu vou estar selecionando todas as informações da minha tabela. O comando from e aqui o nome da nossa tabela. Então eu vou executar ela aqui para a gente ver o que vai acontecer. Select, asterístico, tudo, from e nome da tabela. Como a gente inseriu informações na tabela usuários, eu vou estar buscando as informações da tabela usuários. Então eu vou dar um F5 e aqui ele trouxe para a gente o resultado das informações que a gente tem dentro da nossa tabela. Então, no total do exemplo que a gente fez no comando anterior, que foi o insert, a gente inseriu um total de 13 registros. Como eu expliquei no momento de criação da nossa tabela, a coluna PK, a chave primária, a primary key, ela é uma coluna auto-incremento, que o próprio SQL gera informação a ela, e ela é uma coluna do tipo identificadora. Na nossa tabela de usuários, não vai existir mais de um registro com a mesma informação de PK. A gente não informou a coluna PK no momento de fazer o insert na nossa tabela. Nesse caso, o próprio SQL Server, ele se tratou de estar gerando uma informação única para cada registro, para cada linha que a gente tem na nossa tabela. E vocês podem observar que esses registros foram gerados em sequência, um autoincremento, então vai de 1 em 1. É possível alterar essa sequência, você pode definir, por exemplo, de 2 em 2, 3 em 3 e assim por diante. Só que na maioria dos casos é de 1 em 1. Neste caso aqui, pode-se observar que automaticamente o SQL foi incrementando essas informações, essa coluna PK. Então temos aqui todas as informações que a gente inseriu na nossa tabela. O comando, o caractere asterístico, o comando all, ele vai selecionar para a gente todas as colunas que a gente quer recuperar do banco de dados. Então vamos para nosso segundo exemplo de select. Então vou colocar aqui select. Nesse caso, a gente vai estar especificando quais colunas a gente quer buscar da nossa tabela. Como no primeiro exemplo a gente buscou tudo, no segundo exemplo eu não vou querer todas as informações, eu vou querer algumas colunas específicas. Então eu vou querer a coluna nome, então eu vou separar por vírgula, eu vou querer o e-mail e vou querer também a data de nascimento. From o nome da tabela. Ok. Vou dar um F5
Olha, nesse caso ele trouxe para a gente somente as 3 colunas que a gente especificou no select, né, que foram nome, e-mail e data de nascimento. Então vamos partir agora por terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, né, a gente vai usar o comando where, que a gente vai fazer filtros nos nossos resultados, né? Então, por exemplo, olha, eu só quero trazer informações, por exemplo, de usuários que possuem a data de nascimento maior que 1/1 de 2000. Este é um exemplo. Olha, eu só quero trazer informações de um usuário que ele tenha o nome Pedro, né? Em todo o seu nome ele tenha a palavra Pedro. Este também é um exemplo. Então vamos aqui, eu vou querer tudo da tabela usuários, where data nascimento for maior. Nesse caso aqui, este aqui é um comando que simboliza maior, né? Maior que algo. Eu também tenho um comando menor que algo, né? E tenho um comando igual. Então eu vou querer todos os usuários que possuem a data de nascimento maior que 2001/01. Então, dessa forma aqui, né, lembrando de como a gente vai escrever datas no SQL, primeiro o ano, depois o mês, depois o dia. Então eu vou dar aqui um F5. Olha, aqui ele trouxe para a gente somente 4 resultados, né? Na nossa tabela a gente tinha 13 ao total, tem 3 ao total. Então nesse caso foi somente os usuários que possuem data de nascimento maior que 2000, né? 01/01. Então vamos comprovar se é isso mesmo, né? 2007, 2003, 2001, né? Mês 5, dia 15 e 2002. Nesse caso, né, ele trouxe realmente somente os usuários que possuem uma data de nascimento maior que foi a especificada. Nesse caso, então, né, é o primeiro exemplo do select. Eu vou voltar aqui para o slide, né, que a gente vai ver mais uma coisa aqui sobre o select. Like e order by. No select a gente tem também mais 2 operadores, né, que vão ajudar a gente no momento de montar os nossos dados. A gente tem o operador like, né, que ele é simbolizado pelo percentual, que ele permite fazer filtros parciais em strings, né, em texto. Então, como que funciona esse like? Esse like vai permitir que a gente faça filtros, né, de determinadas palavras dentro de um campo do tipo string, né, do tipo texto. Por exemplo, aqui no Manager, eu tenho esse usuário Rafaela. Rafaela, Gabriela, Silvana, Costa. Vamos supor que eu quero pegar todos os usuários que possuem o nome Rafaela, né? Então, ao invés de eu fazer um select, né, com igual, onde eu iria pesquisar pelo nome inteiro, eu vou pesquisar somente onde os usuários que tenham a palavra Rafaela no nome. Então, dessa forma, a gente vai utilizar o operador like, né, simbolizado pelo percentual. Um outro operador seria o order by. O order by vai permitir que seja feita uma ordenação nos resultados de um select. O campo de ordenação não precisa estar listado no campo que a gente vai ter a nossa visualização. Então, o order by ele vai nos servir, né, para a gente ordenar os nossos resultados. Então, vamos aqui para o Manager. Eu vou selecionar todos os meus usuários novamente. Então, eu vou montar o select da seguinte forma. Select, né, tudo from usuários, where, vou fazer aqui, where, nome, like, né? Então, lembrando, sempre que for tratar com texto, né, sempre colocar aspas simples. Eu vou colocar o percentual. E aqui dentro, eu vou definir um nome que eu quero tá buscando. Eu vou colocar Gomes. Acabei esquecendo aqui do where. Então, select tudo from usuários, where, nome, like, Gomes. Então, ele vai trazer para mim todos os usuários que possuem Gomes em seu nome. Então, o único usuário aqui que tinha Gomes no nome era Alessandra Pires Gomes Laure. Eu vou tentar montar um aqui, um select com like, onde ele vai trazer mais resultados para a gente.
Então eu vou dessa maneira aqui eu vou só selecionar o meu select, né, tudo from usuários, clicar em executar novamente. Ele vai trazer para a gente tudo que tem na nossa tabela. Deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte. Agora eu vou trazer da coluna e-mail. Eu vou trazer todos os usuários que no e-mail eles possuam a palavra Optuvac. Certo. Então o que aconteceu? Dessa forma agora, foram listados para a gente somente 2 usuários. Por quê? No meio do e-mail deles, eles possuem a palavra Optuvac, né? Por isso que ele trouxe para a gente esses 2 resultados aqui. Também tem outras maneiras de se utilizar o like, né? Vamos supor, dessa forma aqui, o operador like, o SQL vai pesquisar para a gente tudo que tiver antes da palavra e tudo que tiver depois da palavra. Por quê? Eu utilizei o comando %, né, o like, tanto antes da palavra como depois também. Mas vamos supor que eu somente quero pesquisar, né, com like tudo que tiver a partir de uma determinada palavra. Então eu vou colocar o like aqui no final. Se eu der um F5, não me retornou nada. Por quê? Eu não tenho nenhum usuário cuja o e-mail inicie-se com a palavra Optuvac, né, e tenha qualquer coisa na frente, né? Isso não se tornou verdadeiro. Da mesma maneira que dessa forma aqui eu vou estar pesquisando todos os e-mails que possuem qualquer tipo de texto, né, antes dessa palavra aqui, né? Essa palavra teria que ser a última palavra da minha string. E agora a gente vai utilizar, né, o comando order by. Aqui novamente, né, eu vou estar selecionando todas as informações aqui da tabela, né? Vocês podem observar que a coluna nome ela não está em ordem alfabética. Então, como que eu posso fazer, né, para o meu select retornar os nomes em ordem alfabética? Então eu vou colocar select all from usuários, order by, que seria ordenar por, e o nome da minha coluna, ordenar por nome, F5. Então vocês podem observar aqui agora que o SQL ordenou, né, o meu select em cima da coluna nome. Como que eu posso fazer, né, para ordenar de forma que o A fique por último? Né? Então eu tenho de forma crescente, né, e decrescente. Aqui eu vou ordenar então de ordem alfabética, mas de forma, né, reversa. Eu vou usar a palavra desk. F5. Então aqui agora já pode reparar, né, que o A ficou por último, né, e o V, que seria a última letra, né, desses nomes aqui que a gente tem na tabela, ficou em primeiro lugar. Quando a gente vai ordenar de forma crescente, a gente tem a palavra ASCII. Porém, ela não é obrigatória ser passada, né? Quando a gente não passa essa palavra aqui reservada, o próprio SQL entende que a gente quer ordenar de forma crescente. Também é possível ordenar por mais de uma coluna, né? Porque como que eu posso exemplificar? Vamos supor que a gente tem aqui usuários com nomes iguais, né? Porém com outras colunas com informações diferentes, né? Então, por exemplo, posso querer que o meu SQL ordene para mim pela coluna nome, logo após ordene pela coluna data nascimento. Isso tudo de forma, né, crescente. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver mais de um usuário com o mesmo nome, né, o SQL vai pegar a coluna data de nascimento e vai ordenar por ela. Então, primeiro ele ordena pelo nome, depois ele ordena pela data de nascimento. Né? Isso aí vai depender muito, né, de como a gente precisa, né, de trazer os resultados, né, do nosso select. Então, agora o comando update. O comando update é o comando utilizado para atualizar os registros, né, das nossas tabelas. No update de uma tabela, a cláusula where permite ao comando SQL passar condições de filtro.
Caso o where não seja utilizado, todos os registros da tabela serão atualizados. Vamos aqui para o Manager Studio. Aqui eu vou mostrar dois exemplos, né, diferentes da gente estar fazendo update nas nossas tabelas. Então, primeiramente, né, a gente vai utilizar a palavra reservada update, o nome da nossa tabela, palavra set, né, onde a gente vai estar definindo quais colunas que a gente quer estar fazendo as alterações, o nome da coluna e, né, a informação que eu quero colocar, definir na nossa coluna. Aqui um outro exemplo, update, nome da tabela, palavra set, nome da coluna, né? Aqui em cima eu estou especificando somente uma coluna que eu vou estar fazendo a alteração. Neste exemplo aqui, eu estou especificando duas, né? A cada coluna que eu quero fazer a alteração, eu vou colocar uma vírgula para fazer essa separação. Então, coluna X recebe uma informação, coluna Y recebe outra informação. E aqui eu estou utilizando a palavra where, né, que o where vai fazer com que eu somente altere informações específicas, né. É sempre importante, no momento de fazer um update, utilizar o comando where, né, para definir corretamente quais colunas que a gente quer estar atualizando, porque senão ele vai atualizar todas as colunas, todos os registros, né, todas as linhas da nossa tabela. Então aqui eu vou começar, update, nome da tabela, set, nome da coluna, que eu vou utilizar a coluna nome, recebe, né, alguma coisa. Eu vou fazer um select na tabela, né, só para a gente estar relembrando quais informações que a gente tem. Então aqui eu tenho dois blocos de comandos. Se eu não selecionar nenhum e clicar em F5 ou executar, o que vai acontecer? Ele vai executar os dois comandos de uma vez só. Nesse caso, como eu quero executar somente o select, eu vou estar selecionando a minha carry aqui no meu script e dando F5. Então aqui ele listou para a gente todas as informações que a gente tem na nossa tabela atualmente. Então eu vou alterar aqui o nome. Vou colocar Jonathan Master YouTube. Então eu vou estar alterando a coluna nome, né, de um usuário específico. Nesse caso aqui eu vou estar utilizando o where. Where. Aqui eu posso estar definindo qualquer coluna para utilizar como filtro, né? Só que lembrando o seguinte, a única coluna que nos garante aqui que aquela informação só vai pertencer a um registro é a coluna, é a APK, né, que é a chave primária. As outras, eu posso ter informações iguais, né? Então é interessante utilizar uma coluna que a gente saiba que só aquela que vai ser alterada. Então eu vou utilizar aqui a coluna PK, seja igual a 1. Nesse caso, então, onde é o nome Victor, ele tem que trocar para Jonathan Master YouTube. Então, eu vou selecionar aqui esse comando, F5, uma linha afetada, e vou dar um select. Aqui ele já trouxe para mim, já, tá vendo? Nome, né, Jonathan Master YouTube. Foi o nome que eu especifiquei aqui. Então, agora eu vou alterar mais de uma coluna. Eu vou alterar também a data de nascimento, recebe, ano, mês e dia. Mais uma coluna, CPF. Ok. Nesse caso aqui eu não vou utilizar o where, né? Então o que vai acontecer? Ele vai atualizar todos os registros da minha tabela. Então eu vou selecionar, executo. Nesse caso aqui ele já atualizou 12 registros, né? Que eram os 12 registros que a gente tinha na nossa tabela. Se eu der um select, coluna nome, tudo igual, CPF, tudo igual, e data de nascimento também tudo igual. Então, sempre que for trabalhar na manipulação dos dados, né, precisar de atualizar algum dado na tabela, né, é interessante fazer ali um where corretamente, porque senão você pode estar atualizando todos os dados de uma vez, né, e isso, logicamente, que não é interessante. Se for um ambiente de teste, né, tudo bem, mas se você estiver trabalhando em um banco oficial, né, de produção, né, de um sistema, né, caso seja feita um update incorretamente, isso pode gerar um grande problema. Então agora a gente vai para o nosso último comando do SQL, que é o delete. O delete é o comando utilizado para apagar os dados, né, de uma tabela.
No delete uma tabela, né, novamente o where permite que ao comando SQL passar condições de filtro, né, e caso o where não seja utilizado, todos os registros da tabela serão deletados. Então, nesse caso também, mais importante ainda, né, que utilizar um filtro no momento de atualizar os dados é utilizar um filtro no momento de apagar os dados. Então vamos aqui para o nosso manager. Né, o comando delete ele é simples, né? A gente vai passar a palavra reservada delete logo após o nome da nossa tabela. Nesse caso aqui é um exemplo utilizando o where, né? Somente para apagar registros específicos. Então vamos lá. Delete usuários. Então vamos ver o que a gente tem na nossa tabela. Select all from usuários. Então a nossa tabela, né, ela tem 12 registros, né? Nesse caso aqui eu vou fazer um delete específico. Então agora a gente vai estar vendo o último comando, né, do SQL, que é o delete. O delete é o comando utilizado para apagar os dados de uma tabela. No delete em uma tabela, a cláusula where permite ao comando SQL passar condições de filtro, né? Igualmente a gente viu na questão do update, no where também é muito importante utilizar o where, né, para não ter perigo da gente estar apagando todos os registros da nossa tabela. Daí, caso o where não seja utilizado, todos os registros da tabela serão deletados. Vamos aqui para o nosso manager. Então o comando delete ele é bem simples, né? A gente vai utilizar a palavra reservada delete, seguido do nome da nossa tabela. Nesse primeiro exemplo aqui, o que vai acontecer? Ele vai deletar todos os registros de uma tabela. Por quê? A gente não possui a palavra where como condição de filtro. Então, nesse segundo exemplo aqui, já é um delete, né, fazendo o filtro, somente para deletar informações específicas. Então, vou montar aqui o meu comando delete, nome da tabela. Só que aqui eu não vou deletar, né, tudo de uma vez, né? Eu vou conferir primeiramente o que a gente tem dentro da tabela. Primeiramente a gente vai deletar registros específicos utilizando o where. Depois aí sim a gente deleta, né, sem o where. Então vou pegar tudo que tem na nossa tabela. Então select all from usuários. Então aqui a gente tem 12 registros, né, que foi o que a gente utilizou no exemplo do update. Aqui eu vou deletar somente um registro específico. Delete usuários, where pk seja igual a 6. Eu vou selecionar esse comando e vou dar um executar. Né? Uma linha afetada. Então ele deletou somente o registro cuja o pk seja igual a 6. Então, select all from usuários. Vocês podem observar que o pk número 6 ele já não existe mais. E aproveitando aqui que a gente teve essa lacuna, né, de chave primária, o que acontece? No momento que a gente fizer um novo insert, o SQL ele não vai pegar essa numeração que ficou com essa lacuna aqui, ele não vai pegar o número 6. Ele vai seguir a partir do último registro que tem. Então, o próximo aqui seria o número 13, né, e não o número 6. Eu vou fazer aqui um outro delete, né, eu vou utilizar um where diferente. Vou fazer aqui um where pk seja maior que 9. Então, nessa condição aqui, ele vai deletar os registros cuja o pk seja maior do que 9. Então, vão ser 10, 11 e 12. Nesse caso aqui, vão ter somente 3 linhas afetadas. Vou selecionar o meu comando, vou dar executar. 3 linhas afetadas. Então, se eu vier aqui, né, foram deletados 3 registros, né, os que seriam acima, que teriam pk maior do que 9. E agora, se eu executar esse delete sem where nenhum, o que vai acontecer? 8 linhas afetadas. Se eu fizer um select na tabela, nenhum registro foi encontrado. Por quê? O nosso delete deletou a tabela inteira. Né? Então, muito importante, né, quem vai trabalhar no banco de dados, né, quem vai manipular os dados, né, se atente a utilizar um where corretamente, né, tanto no update, né, principalmente aí no delete, né, senão você pode estar perdendo aí uma enorme quantidade de dados, né, e para estar recuperando, né, se não tiver um backup daquelas informações, né, você vai ter ali muito trabalho. Então,
Essa foi a nossa videoaula de número 4, né? Espero aí que tenham gostado, né? Pratiquem bastante, né, esses comandos aí básicos do SQL Server, né? Eles não servem somente para SQL Server, né, mas qualquer tipo de banco de dados, esses comandos são básicos, né? Então, praticamente você vai conseguir utilizá-los em outros tipos de bancos de dados, né? Porque essa sintaxe, especificamente essas 4, são bem parecidas, né, em qualquer tipo de banco de dados. Na nossa próxima videoaula, a gente vai ver sobre os comandos join, né? Join é onde a gente vai conseguir trazer informações de mais de 2 tabelas de uma vez só, né? Onde a gente vai unir informações de uma tabela com a outra, né? Seguindo aquela questão do SQL Server ser banco de dados relacional. Então a gente vai relacionar informações de uma tabela, né, com informações de uma outra tabela. Então espero aí que vocês tenham gostado, né, dessa videoaula, né? Pratiquem bastante aí esses comandos, né, SQL Server, né? Deixem um like aí, um comentário, né, no vídeo, né? E eu espero vocês aí na próxima videoaula. Então, até mais.